Capítulo 1 de Um Clube da Má Língua, de Fyodor Mikhailovich Dostoiévski. Traduzido por Manuel de Macedo. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Vicente. Capítulo 1 de Um Clube da Má Língua, de Dostoiévski. O sonho do príncipe Gavrila. Maria Alexandrovna Moskalev é com toda certeza a dama de mais subida importância em Mordassov. Nem haverá quem o conteste. Ao contemplá-la, diríeis que não precisa ser de quem for e que antes, pelo contrário, toda a gente lhe deve obrigações. Goza de poucas simpatias, na verdade, é cordialmente detestada, até, mas temida também universalmente, e é isso que ela quer. E não representará isto um rasgo de finura política? Por que será que, por exemplo, apesar de nutrir paixão por mexericos e de não poder dormir e descansar no dia em que não soube nada de novo, por que será assim que, pela aparência de Maria Alexandrovna, tal é a sua majestade, não ocorre à mente, seja de quem for, o fato de ela ser a primeira coscovilheira deste mundo, ou quando menos, de Mordassov? Dir-se-ia antes que, assim que aparece, deveriam cessar, ato contínuo, de todos os mexericos, as comadres tremerem como garotetes em presença do prefeito e as conversas guindarem-se desde logo aos assuntos mais transcendentes. E todavia, ela, a respeito de uns certos mordassovenses, está em dia com umas crônicas tão escandalosas que, se as dissesse a propósito e provando-lhes, como ela o sabe fazer, a autenticidade, Mordassov em peso tremeria tal qual tremeu Lisboa em tempos. Mas se ela, quanto a segredos, é o próprio túmulo, é necessário dar-se um concurso de circunstâncias extraordinárias para que ela consinta em falar numas certas coisas. E isto ainda entre amigos da máxima intimidade. Poderá arriscar numa alusão, dar a entender que está em dia, mas pela-se por manter a qualquer indivíduo, homem ou mulher, na sugestão de um temor perpétuo, em vez de o esmagar de um golpe. Isto é que é inteligência, isto é que é tática. Maria Alexandrovna sempre se distinguiu mercê do seu irrepreensível comme il faut. É citada como modelo. Lá quanto ao comme il faut, não tem rival em toda Mordassov. Poderá com uma palavrinha matar, esfacelar, aniquilar uma pessoa que lhe haja caído no desagrado, mas sem lhe tocar, sem suspeitar, dir-se-ia a importância da dita palavrinha. Semelhante traço de caráter assaz trescala a alta sociedade. Tem ótimas relações. A Mordassov ainda não viu pessoa que não ficasse penhorada com as recepções de Maria Alexandrovna. O máximo número até de tais visitantes acidentais ficaram se carteando com ela. Houve até um poeta que lhe dedicou versos. Maria Alexandrovna exibe-os com desvanecimento. Um literato de arribação ofereceu-lhe uma novela, da qual fizera leitura em casa da nobre senhora, durante o sarau. Produziu ótimo efeito. Um sábio alemão, vindo expressamente de Karlsruhe, no intuito de estudar uma espécie singular de vermezinhos chabelhudos que se encontram no nosso governo, o dito sábio escreveu acerca do aludito vermezinho 4 volumes em quarto. Tão encantado ficou com a amabilidade de Maria Alexandrovna que ainda hoje, lá em Karlsruhe, lhe escreve cartas respeitosas e morais. Chegaram até a estabelecer paralelos entre Napoleão e Maria Alexandrovna. Foi brincadeira, facecia de ciumentos, e contudo, apontando a estranheza de semelhante comparação, atrever-me-ei a fazer uma pergunta ingênua. Por que seria que a Napoleão, no acume da sua glória, o tomaria uma vertigem? Os legitimistas atribuem uma tal fraqueza à vilã extração de Bonaparte, que nem era de estirpe realenga, nem sequer de nobreza limpa. Por espirituosa que seja semelhante opinião, pois tresanda a mais brilhante época da antiga corte francesa, atrever-me-ei ainda a perguntar, mas por que é que a Maria Alexandrovna não a tomaram nunca vertigens? Pois é um fato.
veio a ser e depois ficou sendo sempre a dama de mais subida importância em Mordassov. Conheceu horas atribuladas, não ha duvida, e em certas circunstancias houve até quem dissesse lá consigo: mas que é que ha de agora fazer Maria Alexandrovna? E o obstaculo achava-se transposto como que por encanto. Toda a gente estará lembrada da maneira por que o marido, o Aphanassi Matveich, perdeu a posição. Deu-se isso em seguida a uma inspeção aos fiscaes, a quem esta achou tolos em demasia, e a cuidarem que Maria Alexandrovna não deixaria de perder o sizo, humilhar-se, supplicar, numa palavra, rebaixar a sua linguarice. Longe disso. Percebendo que as supplicas nada adiantariam, houve-se de modo que a sua influencia não sofreu a minima quebra, e que a sua casa continuou a ser a primeira casa de Mordassov. Anna Nikolaievna Antipova, inimiga figadal de Maria Alexandrovna, a despeito das exteriorizações de mundana amizade, já cantava victoria. Mas não tardaram em perceber que era difficil atrapalhar Maria Alexandrovna, e que esta era mais fina do que suppunham. Aqui vem ao pintar umas palavras a respeito de Aphanassi Matveich, marido de Maria Alexandrovna. É um homem muito bem parecido, correcção em pessoa, mas nos casos criticos assustava-se que nem um borrego que percebesse que lhe mudaram o que quer que fosse ao cancêlo do redil. Circunstancia que lhe não tolhia o ostentar ordinariamente uns ares de summa importância, sobretudo nos jantares de aparato, quando punha a gravata branca. A majestade de taes sujeitos dura até o momento de abrirem a boca, mas então é tratar de meter a rolha nos ouvidos. Semelhante homem, com toda certeza, é indigno de pertencer a Maria Alexandrovna. É esta a opinião geral. E daí é unicamente devido à genialissima esposa o facto de elle se conservar no seu posto. A meu ver, ha muito tempo que deveriam ter espetado na horta a laia de espantalho para os pardaes. Ali, e só ali, poderia ter sido de alguma utilidade. Maria Alexandrovna fez pois muito bem em exilar Aphanassi Matveich para a aldeia de 120 almas que ella possuia a 3 verstas de Mordassov. E de caminho, digamos que a dita propriedade representava a totalidade dos bens facultando a Maria Alexandrovna o custear tão bem e com tamanho estadão a sua casa. Facil foi, pois, o perceberem que havia supportado Aphanassi Matveich única e exclusivamente por causa do seu cargo, dos respectivos ordenados, e ainda de uns certos emolumentozinhos. Agora que velho, já nem representava ordenados, nem emolumentos, não seria de justiça afastá-lo na qualidade de inútil trambolho? Aphanassi Matveich leva no campo uma vida agradabilissima. Fiz-lhe uma visita e passei com elle uma hora encantadora. Ensaia ao espelho as gravatas brancas, engraxa as próprias botas, não por necessidade, mas sim por amor da arte, porque gosta de ver as botas a luzir muito. Toma chá 3 vezes ao dia, vai a miúdo ao banho e não se rala com coisa nenhuma. Estão lembrados daquela nojenta historia há 18 meses, a proposito da Zinaida Aphanassievna, filha única de Maria Alexandrovna e Aphanassi Matveich? Zinaida é uma beldade, uma menina muito bem educada, de mais a mais, mas tem 23 anos e ainda está solteira. Uma das principaes causas a que attribuem o celibato da Zina é o boato vago da estrambótica ligação que dizem haver tido ha exactamente 18 meses com Réles Utchitel, mestre-escola. Boato que ainda se não desvaneceu. Citam uma missiva amorosa escrita pela Zina e que dizem ter corrido Mordassov de um extremo ao outro. Mas, por favor, não me dirão: leram a tal epistola? Não houve em Mordassov pessoa que a não visse. E então, onde para ella atualmente? Toda a gente ouviu falar nela, mas quem foi que a viu? Eu, da minha parte, ainda não encontrei uma só pessoa que a tenha visto com seus próprios olhos. Aluda alguém a tal epistola na presença de Maria Alexandrovna e aposto desde já que ela não perceberá sequer esse alguém.
mas supponhamos que tenha havido o que quer que fosse de verdade em semelhante atoarda, e que a zina haja escrito a decantada epistola. Effectivamente estou convencido de que a escreveu. Admire então a habilidade, Maria Alexandrovna. Como se havia de atabafar caso tão escandaloso? Pois bem, procurem, nem vestigios, prova, que é della. Maria Alexandrovna nem sequer se digna tomar conhecimento de calumnia tão soez, e, comtudo, Deus sabe o trabalho que lhe custou conservar intacta a honra da filha única. Que a zina não tenha ainda casado, isso percebe-se, demais até. Onde iria ella por aqui encontrar noivo? A zina só pode casar com o principe reinante. Já alguém viu mais peregrina formosura? É soberba, lá isso é. Dizem que Mozgliakov a pedir em casamento, mas semelhante consórcio jamais se effectuará. Quem vem a ser esse tal Mozgliakov? É moço, assaz bem parecido, elegante, peterburguense, proprietário de 150 almas livres de hipoteca, mas não fura paredes. Leviano, tagarela, apaixonado pelas novas ideias. E que representarão 150 almas com ideias novas? O casamento nunca se realizará. Quanto acaba de ler o amável leitor foi escrito há 5 meses, unicamente por admiração. Devo convir em que nutro uma tal ou qual simpatia por Maria Alexandrovna. Quisera escrever o panegírico de tão magnifica dama sob a forma de uma carta dirigida a um amigo, a exemplo daquelas que outrora publicavam as revistas, nesses bons tempos que já lá vão, e que, louvores a Deus, não voltam cá outra vez. Mas se não tenho um único amigo, e graças à incurável timidez que de mim se apodera, assim que se trata de literatura, a minha obra ficou na gaveta na qualidade de tentame assim sem seguimento. 5 meses eram pois decorridos, quando em Mordassov se deu um acontecimento extraordinario. Um dia, de madrugada, eis que chega o principe K. e vai hospedar-se em casa de Maria Alexandrovna. As consequências deste acontecimento são incalculaveis. O principe passou apenas 3 dias em Mordassov, mas esses 3 dias deixaram recordações fataes e inexpungiveis. Direi mais. O principe foi causa de uma verdadeira revolução nesta nossa cidade. A narrativa da alludida revolução virá a ser, certamente, a pagina mais importante da historia de Mordassov. E é essa pagina que eu, após inúmeras hesitações, me resolvi a oferecer, sob forma literaria, ao critério do respeitavel publico. A minha narrativa poder-se intitular Grandeza e Decadência de Maria Alexandrovna. Grande e sedutor assunto para um poeta. Fim do capítulo 1. Capítulo 2. De Um Clube da Má Língua, de Fyodor Mikhailovich Dostoiévski. Traduzido por Manuel de Macedo. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Vicente. Capítulo 2. De Um Clube da Má Língua, de Dostoiévski. Direi desde já que o príncipe K. não era um ancião centenário. À primeira vista, contudo, ninguém podia deixar de pensar que ia reverter outra vez aos elementos, a tal ponto se achava gasto. Corriam em Mordassov as histórias mais estranhas a respeito do dito príncipe. Afirmavam que estava um tanto ou quanto tinoco. Effectivamente parecia esquisito que um pomiestik, proprietário rural de uma das mais notáveis famílias, dono de 4.000 almas, em posição de obter considerável influencia na provincia, permanecesse enclausurado, tal como o eremitão na sua magnifica propriedade. Muitos que o tinham visto, 6 ou 7 anos atrás, por occasião da primeira vinda do principe a Mordassov, afirmavam que nesse tempo nem podia suportar a solidão, nem tinha ainda aquelles seus costumes de eremita. Eis os esclarecimentos que pude colher a seu respeito, bebidos das mais seguras fontes. Outrora, e onde irá isso, o principe havia effectuado na sociedade um ingresso de aurora. Durante os anos todos da juventude levara a vida airada, requestando as damas, esbanjando por vezes repetidas o seu dinheiro em viagens ao estrangeiro.
cantando romanzas, fazendo trocadilhos, mas não se distinguia mediante uma intelligencia acima da marca. Em semelhante vida não tardou em dar cabo do que tinha, e quando chegaram os dias da senectude, ficou sem um kopek. Aconselhou-lhe alguém que voltasse para sua aldeia, que principiava já a ser vendida em hasta publica. Aproveitou o conselho, e foi nessa occasião que veio passar 6 mezes em mordassov. Agradou-lhe imenso a vida de provincia, e pelo espaço de 6 mezes acabou de se alimpar em amorios com as mundanas provinciaes. Era aliás excellente pessoa, de um fausto principesco. Em mordassov o fausto é o signal caracteristico da mais alta aristocracia. As damas sobretudo não cessavam de se alegrar com o hospede encantador a tal ponto. Deixou entre nós curiosissimas recordações. Entre outras esquisitices, contavam que o principe gastava a maxima parte do dia ao toucador. Parecia todo elle feito de pedacinhos enxertados. Scismavam onde e como fora que elle se haveria decomposto daquella maneira. Usava chinó, bigode, suissas, inclusive uma pêra, tudo postiço, até o minimo pelinho, e tudo preto como o proprio azeviche. Uma lindeza! Levava todo o santo dia a pôr caio e carmim. Affirmavam que dispunha de um talento especialissimo em disfarçar as rugas do rosto por meio de umas molazinhas escondidas com o chinó. Affirmavam ainda que trazia espartilho, havendo ficado sem uma costella ao saltar desastradamente de uma janella abaixo durante uma aventura amorosa na Italia. Coxeava da perna esquerda, uma perna postiça de cortiça, affirmavam, havendo quebrado a verdadeira em Paris em outra aventura. É possivel que houvesse exagero, mas o que é certo é que o olho direito era de vidro. Illudia completamente, aliás. Ninguém diria que não era natural. Os próprios dentes eram artificiaes. Passava dias inteiros a lavar-se com águas garantidas, a perfumar-se, a encalamistrar-se. Ultimamente, contudo, principiava a fazer-se velho e a tresler. Parecia estar prestes a terminar a sua carreira. E sabia toda a gente que se achava arruinado. E eis que de repente lhe morre uma sua parenta muito chegada, senhora de muita idade, vivendo em Paris, e de quem não esperava herdar em seguida a haver enterrado um mês, exatamente antes de falecer, o único herdeiro. Eram 4.000 almas e uma soberba propriedade a 60 verstas de mordassov, a reverterem no principe sem a minima partilha. Abalou desde logo para Petersburgo a fim de pôr em ordem seus negócios. Por occasião da partida ofereceram-lhe as damas um sumptuoso banquete por subscrição. Ha quem se lembre ainda de como naquelle dia o principe foi seductor e espirituoso. Era um tiroteio de calemburgos, de anecdotas extraordinarias. Prometteu voltar o mais breve possivel para sua nova propriedade e jurou que na volta daria a mesa franca e uma festa, bailes e luminarias que nunca havia de ter fim. Depois da sua partida, ficaram as senhoras um anno a falar da tal promettida festa e impacientes à espera do encantador velhinho. Organizavam até excursões a dukhanovo, a aldeola do principe, onde se admirava um antigo solar acastelhado, um parque adornado de acacias a imitar leões, colinas artificiaes, lagos em que navegavam barquinhos tripulados por turcos de madeira, a tocar flauta, pavilhões de mont plaisir e quejandos attractivos. Até que por fim veio o principe, com grande espanto e não menor decepção de toda a gente. Nem sequer passou por mordassov e foi encerrar-se em absoluto isolamento em dukhanovo. Correram boatos singularissimos. A datar desse momento torna-se obscura e fantastica a historia do principe. A principio constou que lá por petersburgo lhe não tinham corrido bem os negócios, que os herdeiros, em vista do seu estado senil, queriam nomear lhe um conselho judicial, receando que voltasse a esbanjar os seus bens. Ainda mais, acrescentavam que aquelles ávidos caçadores de heranças tinham querido internál o numa casa de saude. Afortunadamente para o principe, um seu parente, personagem de summa importância, saiu em sua defesa, provando a evidencia que o pobre homem, semi-morto e todo elle artificial, não estava para muita dura, certamente, e que nessa conformidade os seus bens viriam a reverter aos herdeiros, sem que estes se vissem na necessidade de recorrer á casa de saude. Eis o que se diz.
São compridinhas as línguas lá em Mordassov. Tudo isto havia assustado o príncipe a tal ponto que se lhe tinha demudado o gênio, descambado em eremitão. Por mera curiosidade vieram felicitá-lo vários mordassovenses e, ou não foram recebidos, ou se o foram, foi de modo um tanto esquisito. O príncipe nem mesmo reconheceu, ou antes, não quis reconhecer os seus amigos de outrora. O próprio governador foi visitar, mas voltou pelo mesmo caminho, dizendo que o príncipe estava tinoco. Dali em diante notaram que o governador punha uma cara de palmo, assim que lhe falavam na jornada do Canovo. Indignavam-se as senhoras, até que por fim se veio a saber uma coisa capital. O príncipe vivia submetido à tutela de uma figurona, por nome Stepanida Matveievna. Deus sabe que casta de mulher, que tinha vindo lá de Petersburgo, velha, obesa, usando constantemente o mesmo vestido de caça e sempre com um molho de chaves na mão. O príncipe obedece-lhe em tudo e por tudo e não se atreve a dar um passo sem a consultar. Ela lava-o com suas próprias mãos, apaparica-o, passeia-o, entretém-no como se fora um nenê. Em conclusão, é ela quem bate com a porta na cara dos parentes, os que principiam a saber o caminho de Dukhanovo. Foi muito discutida, sobretudo entre as senhoras, tão incompreensível ligação. Acrescentavam que Stepanida Matveievna regia com plenos poderes e sem ter quem lhe fosse à mão a totalidade dos bens do príncipe. Substituir feitores, criados, arrecados e rendimentos é, aliás, boa administração e os camponeses não veem outra coisa. Com respeito ao príncipe, este nem já arreda um passo do tocador a ensaiar chinós, peras postiças, casacos. Uma vez por outra joga as cartas com Stepanida Matveievna. De vez em quando dá o seu passeio numa égua inglesa muito mansa. Stepanida Matveievna acompanhou-o sempre em uma carruagem fechada, pronta à primeira voz, visto como o príncipe só monta a cavalo por garridice e mal se pode ter em cima do selim. Acontece-lhe também o sair a pé, embrulhado num sobretudo, com um chapéu de palha enterrado na cabeça, um lenço de mulher ao pescoço, um monóculo no olho e pendurado na mão esquerda um açafate para recolher cogumelos e flores campestres. Stepanida Matveievna vai-lhe seguindo as pisadas, levando à trela 2 latagões de 2 lacaios e um pouco mais atrás uma carruagem. Se calha encontrarem um mujique que para e tira o boné para lhe fazer a sua contumélia, dizendo: "Bom dia, paizinho príncipe, Nossa Excelência, nosso solzinho." O príncipe acesta-lhe o monóculo, acena-lhe com a cabeça com um bom modo e diz em francês: "Bom dia, amigo, bom dia." Qual não foi, porém, o espanto de toda a gente quando uma bela manhã se espalhou o boato de como o príncipe, aquele eremitão, aquele original, tinha vindo em pessoa a Mordassov e se hospedara em casa de Maria Alexandrovna. Foi um reboliço por aí além. Estavam à espera de uma explicação e perguntavam uns aos outros: "Que quererá isto dizer?" Não faltou quem se estivesse enfeitando para ir à casa de Maria Alexandrovna. Carteavam-se as senhoras, visitavam-se, mandavam as criadas e os maridos colher informações. O que maior expectação causava era a circunstância de se ter ido o príncipe hospedar em casa de Maria Alexandrovna, e não em qualquer outra parte. Anna Nikolaievna Antipova ficou mais escandalizada do que qualquer outra pessoa, visto o príncipe ser ainda seu parente, parente muito arredado, é verdade. Fim do capítulo 2. Capítulo 3. De Um Clube da Má Língua, de Fyodor Mikhailovich Dostoiévski. Traduzido por Manuel de Macedo. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Vicente. Capítulo 3. De Um Clube da Má Língua, de Dostoiévski. São 10 horas da manhã. Estamos em casa de Maria Alexandrovna, na Rua Grande, no aposento que a dona da casa, nos dias dúplices, enfeita com o título de sala. Maria Alexandrovna dispõe também de um camarim. O papel das paredes é corretíssimo. Os móveis, pouco cômodos, arvoram com verdadeira predileção a cor vermelha. Há um fogão e em cima do fogão um espelho. Diante do espelho um relógio, tendo por assunto um cupido do mais execrando gosto. Nas paredes, no intervalo das janelas, 2 espelhos a que já tiraram as capas. Há diante dos espelhos 2 banquinhas e ainda 2 relógios. Toma metade de uma painelada um piano de cauda.
Mandaram vir o dito piano para a zina, cultiva a música. Ao pé do fogão, no qual arde uma boa fogueira, estão dispostas umas poltronas em desalinho pinturesco, a mais não poder ser. Ao meio, outra banquinha. No outro extremo da casa, ainda outra mesa, tapada com uma toalha imaculada, e em cima um samovar de prata, a ferver no meio de um lindíssimo serviço para chá. Uma senhora residente em casa de Maria Alexandrovna, a título de parenta afastada, Nastassia Petrovna Ziablova, está especialmente incumbida do chá. Duas palavras acerca da iludida senhora. É viúva, frescalhona, com os olhos castanhos escuros, muito vivos, assaz bem parecida, é alegre, velhaca até, linguareira, escusado será dizê-lo, e sabendo levar água ao seu moinho, tem 2 filhos no colégio, para aí algures. Não se lhe daria de tornar a casar, vive com bastante independência. O marido era oficial. Maria Alexandrovna em pessoa está sentada ao pé do fogão, acha-se de boa catadura. Traja um vestido verde claro, assentando-lhe a primor. Está contentíssima com a vinda do príncipe. Neste ensejo, o príncipe está lá em cima, todo ele entregue à tarefa de se enfunicar. Maria Alexandrovna nem sequer pensa em esconder o seu contentamento. Diante dela, um rapaz a fazer boquinhas e a cantar, muito animado, seja o que for. Percebe-se que se desvela por agradar a quem o está escutando. Tem 25 anos. Se não fossem as suas exuberâncias, se não fossem também as suas pretensões a engraçado, seria tolerável. Está bem vestido, é loiro e de agradável presença. Já a ele nos referimos. É o Sr. Mozgliakov, moço sobre quem se fundaram esperanças matrimoniais. Maria Alexandrovna acha-lhe a cabeça um tanto oca, mas nem por isso deixa de o receber muito bem. Diz ele que está loucamente apaixonado pela Zina. Dirige-se a esta continuamente, ansioso por alcançar um ar de riso, a poder de bons ditos e de azoamento. Ela, contudo, mantém-no à distância com extrema frialdade. A jovem está de pé junto ao piano, a folhear um almanaque. É uma dessas mulheres que produzem efeito geral ao entrarem numa sala. É peregrinamente formosa, alta, morena, com os imensos olhos quase pretos, esbelta, com um colo magnífico, uns pezinhos encantadores, espáduas e mãos de molde clássico, e um pisar de rainha. Está hoje um tanto descoarada. A palidez, contudo, torna-lhe mais conspícuo o rúbido fulgor dos lábios por entre os quais lhe luzem, tal qual pérolas sem fio, uns dentinhos miudinhos e regulares. Era caso para qualquer de nós sonhar com eles. 3 dias a fio, só de lhes ter posto a vista em cima. É séria a sua expressão. O Sr. Mozgliakov dir-se-ia recear-se do olhar fito da Zina. Pelo menos não ergue para esta os olhos sem um tal qual enleio. É singelíssimo o vestido da jovem, de gaze branca. Está-lhe bem o branco, está-lhe lindamente o branco. E daí que haverá que lhe não fique bem? Traz enfiado num dedo um anel de cabelo entrançado. A julgar pela cor, aqueles cabelos não são os da mamã. Mozgliakov nunca se afoitou a perguntar de quem seriam aqueles cabelos. Está taciturna esta manhã, triste até, ou preocupada, pelo menos. Em compensação, Maria Alexandrovna acha-se em maré de dar a língua. De vez em quando esguelha uns olhos desconfiados para a Zina, e olhos furtivos, quanto possível, como que não se arreceando menos da jovem. Estou tão contente, Pavel Alexandrovitch, disse-ia pipilar, que estou capaz de gritar da janela abaixo meu contentamento a quem passa pela rua. Sem falarmos da agradabilíssima surpresa que nos proporcionou a mim e a Zina com vir 15 dias mais cedo do que o esperávamos. É caso à parte, mas o que mais me penhorou foi a atenção que teve conosco, trazendo consigo o príncipe. Se soubesse como eu adoro aquele encanto, aquele velhinho, não pode compreender-me? As pessoas da sua idade seriam incapazes de semelhante afeição. Não sabe as circunstâncias que entre mim e ele se deram há 6 anos? Lembras-te, Zina? E eu, sem me lembrar de que nesse tempo estavas em casa de tua tia? Estou que me não acreditaria, Pavel Alexandrovitch, se eu lhe dissesse que servi de guia ao príncipe, que fui para ele irmã, mãe.
Havia lhaneza, carinho, nobreza naquela nossa ligação. Era pastoril. Nem eu sei como a hei de definir. Eis o motivo por que ele se lembrou da minha casa com tamanha gratidão, o pobre do príncipe. E se eu lhe disser, Pavel Alexandrovitch, que é possível até que o salvasse trazendo-o para minha casa? Não podia evitar ao confranger-se o meu coração durante aqueles 6 anos, sempre que me punha a pensar nele. Eu, quero acreditar, até sonhava com ele. Dizem que aquela criatura, a tal a sua carcereira, o enfeitiçou, que o deitou a perder. Mas, enfim, o senhor arrancou-o das garras daquela harpia. Urge aproveitar a ocasião para o salvar completamente. Mas conte-me, mais uma vez, como foi que o conseguiu? Descreva-me, muito por miúdos, o encontro de um e outro. Eu ainda agora fiquei tão sobressaltada. Não vi senão os traços gerais, mas não há pormenor que não seja precioso a meus olhos. Se eu sou assim, pelo-me pelas minudências nos acontecimentos de maior vulto. São os pormenores que primeiramente me chamam a atenção. E enquanto ele se está arrebecando... Mas se eu já lhe contei tudo, apressa-se em responder Mozgliakov, pronto a recapitular a narrativa pela 10ª vez. Tinha viajado toda a noite, não tinha pregado o olho, estava com tanta pressa de chegar ao meu destino. Esta última frase ia sobrescritada para Zina. Tive que aturar contendas, berreiros por ocasião das mudas. Eu próprio, confesso, não fiz também pouca algazarra. É um poema moderno, sem tirar nem pôr. Mas vamos adiante. Às 6 horas da manhã, em ponto, eis que chego à última muda em Ignichevo. Transido, mas isso sim, nem sequer tiro uns minutos para me aquecer. Pego a gritar, cavalos! Estou em dizer até que meti um susto à mulher do capataz das mudas. Tinha ao colo um neném de peito e estou com receio que se lhe talhasse o leite. Era admirável o despontar do sol. Sabe, aquele pó da geada escarlate e prateada? E eu, sem atentar em coisa nenhuma, ia a vapor. Empalmo uns cavalos a um tal conselheiro de colégio, com quem por um triz que não tem um duelo. Afiançam-me que um quarto de hora antes tinha abalado da tita muda um certo príncipe que viaja com cavalos próprios, que pernoitara na muda. Quase que nem lhes dou ouvidos, salto para a carruagem, vou por ali fora, tal qual um prisioneiro escapulido. Há uma situação parecida em uma elegia de Fête, poeta russo. Ora, a 9 verstas da cidade, justamente em vista do retiro de Sviatosterskaya. À vista o que quer que seja de singular. Uma grande carruagem de jornada caída na estrada. O cocheiro e 2 latagões de 2 lacaios de pé junto da mesma e muito atrapalhados. Lá do fundo da carruagem vinham uns berros que me confrangiam a alma. Eu podia seguir por diante, não tinha nada com isso, mas levou a melhor a humanidade. Pois, como diz Heine, mete o nariz em toda a parte. Paro, pois eu, o meu Yamshik Semene e uma outra alma russa acudimos a ajudar e entre nós 6 pomos em pé a carruagem. Pômo-la de pé, quer dizer, sob os patins. Uns mujiques que levavam uma carga de lenha para a cidade ajudaram-nos também. Apanharam bem boa gorjeta. E eu a dizer comigo: é o tal príncipe que passou a noite na muda? Olha o santo Deus, é o príncipe Gavrila. Que encontro este! Príncipe, bradei, tiozinho! À primeira vista não me conheceu, nem sei se me reconheceria. À segunda, e agora mesmo não estou bem certo que me reconhecesse. Creio que nem sequer já se lembra do nosso parentesco. Vi-o pela primeira vez em Petersburgo. Nesse tempo era um garoto. Lembro-me muito bem, mas ele podia-se lá lembrar de mim? Apresento-me. Fica encantado, beija-me e depois pega a tremer de susto e em conclusão desata a soluçar. Por Deus, viu com os meus próprios olhos, até chorou. Palavra puxa palavra e em conclusão acabei por lhe propor que viesse até Mordassov tomar um dia de descanso. Consentiu sem hesitações. Declarou-me que ia para o retiro de Sviatoslevskaya, para a casa do arcipreste Missail, a quem tem em grande conta. Que a Stepanida Matveyevna, da qual de nós parentes do príncipe não terá ouvido falar de Stepanida Matveyevna? O ano passado escorraçou-me do Dukamovo com o pau da vassoura.
que a Stepanida Matveievna recebera, pois, uma carta exigindo a sua presença em Moscou pelo falecimento de alguém, o pai ou a filha, nem sei, nem quero saber, talvez que pai e filho ao mesmo tempo, e ainda por cima para aí qualquer segundo sobrinho empregado na fiscalização dos vinhos. Uma palavra, tivera que conformar-se, desamparar o seu príncipe por uns 10 dias e levantar vôo a toda a pressa para a capital. O príncipe demora-se um dia, 2 dias, sem se mexer, a experimentar chinós, a encalamiçar-se, a pentear-se, a fazer paciências. Em conclusão, a solidão acabou por lhe ser pesada. Foi então que mandou pôr o trem e meteu a caminho do retiro de Sibetozerskaia. Alguém do seu séquito, com medo do fantasma da Stepanida Matveievna, atrevera-se a ir-lhe à mão. Mas o príncipe é cabeçudo e tinha balado na véspera. Depois de jantar, pernoitando em Ignichevo, largara da muda de madrugada, e justamente na volta do caminho que vai ter a residência do arcipreste, por pouco se não despenha com a carruagem numa barroca. Salvei-o e persuadi-o a vir à casa da nossa amiga comum, a dignissima Maria Alexandrovna. Diz ele que a senhora é a dama mais encantadora que tem encontrado em toda a sua vida, e cá estamos. O príncipe está a pôr em ordem os arrebiques com o criado particular de quem porfiou em não prescindir. Mais depressa se deixaria morrer do que apresentar-se em casa de uma senhora sem a roupa toda da ordem. E aqui tem a história toda. É uma história deliciosa. Que humorista, hein, Zina? Exclama Maria Alexandrovna. Que cativante narrador! Escute, Pavel, uma pergunta. Explique-me bem o seu parentesco com o príncipe. O senhor trata-o de tio? Por Deus, Maria Alexandrovna, se eu sou o próprio a não saber, como é que eu sou seu parente? Estou em dizer até que talvez seja preciso por aí um cento de gravetos para sermos do mesmo ramo. Mas eu cá trato-o de tiozinho, e ele responde-me. E aí tem, até hoje, todo o nosso parentesco. Foi Deus em pessoa que me inspirou em me trazer para aqui. Arrepio-me só de pensar que poderia ter ido hospedar-se para qualquer outra parte. Devoravam-no. Atiravam-se a ele como quem se atira a um tesouro, a uma mina. Eram capazes de lhe tirar a camisa. Não põe na sua ideia o que por aí vai de almas sôfregas, vis e arteiras nessa nossa Mordassov. Ah, meu Deus, mas para onde queria que o levasse a não ser para sua casa? Sempre tem cada uma, Maria Alexandrovna, interveio Nastassia Petrovna, incumbida do chá. Talvez quisesse que carregasse com ele para a casa da Anna Nikolaievna. Mas com tudo isso, por que se demorará tanto? É esquisito, disse Maria Alexandrovna, erguendo-se impaciente. O tio? Aquilo ainda é negócio para 5 horas. E daí, bem sabe que está perdido da memória. É capaz de se ter esquecido de que é seu hóspede. É um homem extraordinário, Maria Alexandrovna. Se soubesse... Ora, vamos. Que está a dizer? A verdade, Maria Alexandrovna, é um homem mecânico. Não o vê há 6 anos, mas sei o que há a esse respeito. É a recordação de um homem. Esqueceram-se de o enterrar. Tem olhos de vidro, pernas de cortiça, todo ele de engonços, a própria voz é artificial. Valha-nos Deus, sempre é um tal estúrdio! Exclamou Maria Alexandrovna com os modos doridos. Não tem vergonha o senhor a falar assim de um venerável ancião que é seu parente? A voz de Maria Alexandrovna nessa altura assume entonação tocante. Sequer ao menos lembre-se de que é uma relíquia da nossa aristocracia. Meu amigo, essas leviandades provêm-lhe das tais novas ideias em que está sempre a falar. Meu Deus, também eu participo dessas ideias. Compreendo que o princípio que rege as suas opiniões é nobre, honrado. Presinto nessas ideias novas o que quer que é de elevado, de sublime. Mas tudo isso não me impede de ver os lados práticos, por assim dizer, da questão. Tenho vivido na sociedade, conheço melhor que o senhor os homens e as coisas, pois que o senhor é apenas um rapaz. Este velhinho afigura-se-lhe ridículo lá por causa da idade. O senhor, há dias, afirmava que queria dar alforria aos seus servos, em que cada qual deve ir com seu século. Tudo isso, sem dúvida, lá porque o leu para aí algures no tal seu Shakespeare. Acredite, Pavel Alexandrovitch, o seu Shakespeare já lá vai há que tempos. Se ele ressuscitasse, apesar de ser um gênio, não percebia uma palavra no viver moderno.
Se alguma coisa existe de majestoso, de cavalheiresco nesta nossa sociedade contemporanea, é com certeza a aristocracia. Um principe é sempre um principe. Faz um palacio, ainda que seja de uma cabana. Ao passo que o marido de Natalia Dmitrievna, que mandou construir um palacio, fica sendo o marido de Natalia Dmitrievna e mais nada. E a Natalia Dmitrievna pode pôr em cima de si meio cento de crinólines que nunca passará de ser a Natalia Dmitrievna como dantes. Também o senhor, meu caro Pavel, é um representante da aristocracia, de lá veio. Aqui onde me vê, ouso também terminar conta de não ser alheia à aristocracia. Pois bem, ai do filho que chasqueia dos próprios antepassados, e daí não deixará de convir. Daqui a nada, meu amiguinho, que é preciso pôr de lado o seu Shakespeare. Sou eu que lhe o digo. Estou certa em que agora mesmo não é sincero. Está armando ao efeito. Mas eu, para aqui dar a língua... Deixe-se estar, meu querido Pavel. Vou saber notícias do príncipe. Talvez precise de alguma coisa. Com estes meus criados... E saiu apressada Maria Alexandrovna. Maria Alexandrovna parece estar contentíssima pelo fato de o príncipe não se ter ido hospedar para a casa da elegante Anna Nikolaievna, e contudo, a Anna Nikolaievna tem pretensões a ser parente do príncipe. É capaz de estourar de raiva, observou Nastassia Petrovna. Mas notando que lhe não respondem, Madame Ziablova, depois de haver esguelhado uma olhadela para Zina e para Pavel Alexandrovitch, percebe que é ali demais e sai também com quem vai procurar qualquer coisa. E daí desforra-se da própria discrição, deixando-se ficar atrás da porta, de ouvido à escuta. Pavel Alexandrovitch trata logo de se aproximar da Zina. Está comovidíssimo, a voz a tremer. Zinaida Aphanassievna, não está zangada comigo? Diz timidamente com modo súplice. Com o senhor? Mas por quê? Pergunta a Zina um tanto ruborizada, erguendo sobre ele os esplêndidos olhos. Pela minha vinda prematura, Zinaida Aphanassievna. Já não podia suportar mais longo apartamento. Ainda mais 15 dias. Eu a vê-la sempre em sonhos. Vim para saber a minha sorte. Mas por que franze as sobrancelhas? Está zangada? Com que então? Ainda hoje não apanho resposta decisiva? A Zinaida efetivamente carregou-se de o parecer. E eu antevia que me havia de falar a esse respeito, encetou ela em voz ríspida com uns vislumbres de despeito. Reclina a vista. E como semelhante apreensão me magoou em extremo. Acho melhor cortar de vez toda e qualquer indecisão. Mais vale assim. O senhor exige, quero dizer, pede uma resposta? Seja assim. A minha resposta será a mesma que já lhe dei. Espere. Repito-lhe, ainda não estou resolvida. Não lhe posso prometer o ser sua mulher. Não é coisa que se obtenha por exigência, Pavel Alexandrovitch, mas para o tranquilizar acrescentarei que o não rejeito definitivamente. E contudo, note que, se o deixo esperar uma decisão favorável, é por dó da sua inquietação. Repito-lhe que quero tomar em plena liberdade a minha decisão, e se eu em conclusão lhe declarar que o rejeito, nem por isso depois me deve increpar por lhe ter dado esperanças. E fique isto assente por uma vez. Mas então... exclamou Mozgliakov em voz de mais e mais súplice. Será isso uma esperança? Poderia fundar uma qualquer esperança nessas suas palavras, Zinaida Aphanassievna? Lembre-se de tudo o que lhe tenho dito e funde tudo o que quiser, é livre. E nada mais acrescentarei. Não rejeito, digo-lhe tão somente espere. Reservo-me o direito de o rejeitar, se assim o julgar necessário. Vale ainda notar o seguinte, Pavel Alexandrovitch. Se veio mais cedo do que tinha dito, com sentido em operar por meios indiretos, esperançado em fazer valer a sua influência, a da mamã, por exemplo, enganou-se nos seus cálculos. Se assim fora, rejeitá-lo-ia de vez, entendeu? E agora basta, se me faz favor, até que eu próprio lhe torne a falar nisto, nem palavra a semelhante respeito. Foi preferido em tom firme, seco, o conjunto desse discurso, sem hesitações, como se fora decorado de antemão. E Pavel sente o nariz a crescer-lhe. Neste, com menos, eis que entra Maria Alexandrovna, logo atrás desta entra Madame Ziablova. Já aí vem Zina, quer-me parecer que não tarda aí. Nastassia Petrovna, avie-se o chá. E Maria Alexandrovna, numa azáfama, toda ela...
A Anna Nikolaievna já mandou saber noticias. A Aniutka, a criada, até já veio pedir informações à copa. Há de estar como uma bicha, disse Nastassia Petrovna, investindo com o samovar. E a mim que me importa, responde Maria Alexandrovna, a desfechar as palavras por cima do ombro a Madame Ziablova. Como se me interessasse o que poderá pensar a Anna Nikolaievna? Tenho a certeza em como não serei eu que mande seja quem for a sua copa. E demais, fique sabendo, muito me admiro de que me façam passar por inimiga da Anna Nikolaievna, coitada, pois é a opinião corrente em Mordassov. Ora seja, juiz Pavel Alexandrovitch, conhece-nos a ambas, por que é que eu havia de ser a sua inimiga? Para lhe disputar a supremacia? Sou indiferente a essas coisas. Ela que seja a primeira, eu lhe irei dar os parabéns. Enfim, é injusto, e quero defendê-la. É meu dever. Mas para que é que a caluniam? Para que hão de andar a malhar assim na pobre da criatura? É nova, gosta de enfeitar, será por isso? Quanto a mim, acho que vale mais gostar dos trapos do que certo número de coisas de que tanto gosta a Natalia Dmitrievna, das tais coisas que nem sequer se podem nomear. Será ainda lá porque a Anna Nikolaievna gosta de visitas e não pode parar em casa? Mas, santo Deus, se ela não tem instrução de qualidade nenhuma, e com certeza que lhe havia de ser difícil abrir um livro e entreter-se 10 minutos a fio, fosse como que fosse. É garrida. Dá de olho da janela abaixo a todo e qualquer que passa pela rua. E daí? Mas para que será que andam para aí apontá-la como uma beldade? É macilenta que até mete medo. Dança que é um riso vê-la, chega a ser cômica. Convenho, mas por que será que dizem que a Polkar é um portento? Usam chapéus inconcebiveis, e daí ela terá culpa de lhe faltar o gosto? Afirme-lhe que faz bem empregar na cabeça um papel de rebuçado, e verá o que faz. É linguareira, mas se por aqui não haverá quem o não seja. O senhor Suchilov, com aquelas suas enormes suíças, está pregado em casa dela de manhã até à noite, e de noite até amanhã, tenha certeza. E daí, santo Deus, para que é que o marido joga as cartas até às 5 horas da madrugada? Se o que se vê por aí são maus exemplos, e demais, não deixará de ser talvez mais outra calúnia. Numa palavra, hei de sair sempre, 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 sempre a defendê-la. Mas ai, senhor, aí vem o príncipe. É ele, conheci-lhe os passos, era capaz de distinguir entre 1000. Até que o veja afinal, meu príncipe. Fim do capítulo 3. Capítulo 4. De Um Clube da Má Língua, de Fyodor Mikhailovich Dostoiévski. Traduzido por Manuel de Macedo. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Vicente. Capítulo 4. De Um Clube da Má Língua, de Dostoiévski. À primeira vista, ninguém confundiria o príncipe com o velho, mas examinado de mais perto, ninguém deixaria de verificar que é um cadáver movido por molas. Empregaram toda a casta de artifícios para disfarçar num adolescente semelhante múmia. Um chinó estupendo, suíças, bigodes postiços, mais pretos que o próprio ébano, lhe tapam metade do rosto. As faces estão pintadas com singular perícia, nenhuma ruga. Que é delas? Vestido no rigor da moda, dir-se-ia saído de um figurino de alfaiate. Traz assim a modos de uma visite, isto é, qualquer coisa elegantíssima feita expressamente para as visitas matutinas. Luvas, gravata, colete, tudo isso de brancura deslumbrante e do mais requintado gosto. O príncipe manqueja um tudo nada, mas tão levemente. Dir-se-ia mais um temperozinho exigido pela moda. Um monóculo no olho, naquele exatamente que é de vidro, bem saturado de perfumes. Quando fala arrasta umas certas palavras, talvez por impotência senil ou por serem postiços os dentes, ou ainda por elegância. Pronuncia umas certas sílabas com doçura extraordinária e acentua a letra E. Tem uma pontinha de não se me dá que lhe ficou da sua vida de homem feliz em amores.
se não perdeu de todo a transmontana, pelo menos está sem memoria. Engana-se a cada instante, fica-se a mascar e a metter os pés pelas mãos. É necessário ter um certo dom de opportunismo para sustentar com elle uma conversa. Maria Alexandrovna todavia tem a consciencia dos proprios recursos e a presença do principe leva ao auge do enthusiasmo. Mas não o acho nada mudado, nada, exclama ella agarrado em ambas as mãos ao hospede e amesendando o n'uma commoda poltrona. Sente-se, principe. 6 anos, inteirinhos, integrados, sem nos vermos, e nem uma carta, nem uma linha durante todo o tempo. Oh, quantas culpas não tem para comigo, principe? Se soubesse o quanto eu estava zangada consigo, meu caro principe. Mas... e esse chá? Ah, meu Deus! Nastassia Petrovna, o chá! Obrigado, obrigado. Sou culpado, gaguejou o principe. Esqueceu-nos de dizer que gaguejava um tanto, e d'ahi é moda. Culpado. Ora, imagine que o ano passado quiz absolutamente vir aqui, acrescentou a mirar a casa através da luneta. Mas tinham-me mettido medo. Disseram-me que por aqui andava a cólera. Não, principe, não a tivemos por cá, afirmou Maria Alexandrovna. Tínhamos a morrinha, meu tiozinho, interrompeu Mozgliakov, que se quer tornar conspicuo. Maria Alexandrovna mede-o com olhar severo. Ha de ser isso a morrinha, oh coisa que o valha, e vai, eu então deixei-me ficar. E seu marido, minha querida Maria Nikolaievna, ainda está na magistratura? Não, principe, diz Maria Alexandrovna, meu marido não está na magistratura. E apostar que o tiozinho a está confundindo com a Anna Nikolaievna Antipova, exclama o perspicaz Mozgliakov. Acto continuo, porém, mordeu o beiço, percebendo que nem por isso está muito á vontade Maria Alexandrovna. Pois é, isso é a Anna Nikolaievna e eu sempre esquecer-me. E então Antipovna, exatamente, Antipovna, confirma o principe. Não, principe, está equivocado, disse Maria Alexandrovna com um risinho azedo. Eu não me chamo Anna Nikolaievna. E confesso, nunca supuz que se esquecesse de mim. Estou espantada, príncipe. Sou a sua velha amiga, a Maria Alexandrovna Moskalieva. Não se recorda, príncipe, da Maria Alexandrovna? Maria Alexandrovna. Ora, vejam, e eu a confundi-la com a Anna Vassilievna. É delicioso. Dizia eu, pois, que me não fui hospedar em casa da... E eu, amigo, a cuidar que me levavas exatamente para a casa da tal Anna Matveina. É impagável. E d'ahi acontece-me isto tanta vez. Quanta vez não vou eu parar onde não quisera. Em geral, fico sempre contente, sempre contente. Aconteça o que acontecer. Com que então não é a Nastassia Vassilievna? É interessante. Maria Alexandrovna, príncipe. Maria Alexandrovna. Se é coisa que se faça, esquecer-se assim da sua melhor amiga.
melhor amiga, sim, é verdade. Perdão, perdão. Silva o principe fixando attenção na zina. A minha filha Zina. O principe ainda a não conhece. Não estava em minha casa quando aqui veio pela ultima vez, lembra-se? Sua filha é um encanto, murmura o principe assestando a ávida luneta na zina. Mas que beleza, disse com visivel sobresalto. serve-se de chá, principe? Pergunta a Maria Alexandrovna, desviando a attenção da jarreta para um groom parado defronte d'elle com uma bandeja. O principe serve-se de uma chávena de chá e contempla o groom de bochechas rochonchudas e rosadas. É seu filho? Perfeito, muito perfeito. E bem comportado, já se vê. Perdão, principe, acode pressurosa Maria Alexandrovna. Ainda estou toda a tremer. Com que então deu uma queda? Não se magoaria? Não é prudente arriscar a sua pessoa em semelhantes aventuras? Virou-se. O cocheiro virou a carruagem comigo dentro, exclama o principe com extraordinaria animação. E eu a pensar que era o fim do mundo ou coisa parecida. Os santos me perdoem, apanhei um susto. Vi as estrelas ao meio-dia, eu esperava lá. E tudo aquilo por culpa do meu cocheiro, do Pamphilio. Entrego-te este negocio, meu amigo, has de tratar do inquérito. Estou convencido de que atentou contra a minha vida. Muito bem, tiozinho, responde Pavel Alexandrovitch. Fica a meu cuidado, mas ouça lá, se lhe perdoasse por esta vez, hein, que lhe parece? Por caso nenhum, tenho a certeza de que quiz dar cabo de mim. Ele e mais o Lavrenti, que eu deixei lá em casa. Ora, imaginem, encasquetaram se lhe as taes ideias novas. Uma negação, que eu sei lá. E era um communista em toda a extensão da palavra. Quando me vejo a sós com ele, fico logo em suores frios. Ah, que verdade, principe. Não põe na sua ideia o que eu tambem tenho aturado a esta súcia. Já despedi por 2 vezes toda a criadagem. Que gente tão estupida. Anda uma pessoa a ralhar com eles de manhã até à noite. Está claro. Gosto de ver um lacaio que não fure paredes, observou o principe, satisfeito, com um olhar sucede aos velhos de que lhe escutem com respeito e tagarelice. É até a principal qualidade de qualquer lacaio. Uma torleima sincera em certas occasiões. Incute-lhes uma certa imponencia, solemnidade. Numa palavra, é mais distincto, e eu a primeira qualidade que exijo a um serviçal é a distincção. É por isso que conservo o Tarente. Estás lembrado do Tarente, meu amigo? Assim que o vi, percebi-lhe a vocação. Has de ser porteiro. É fenomenalmente estúpido. Com aqueles olhos de carneiro mal morto, mas que boa presença, que solemnidade, impondo a gravata branca, faz um figurão. Gosto d'elle deveras. Eu ás vezes ponho-me a olhar para elle e não me canso de o ver ali, onde o vem, está escrevendo um livro. É um verdadeiro filosofo alemão. O próprio Kant, ou antes um peru gordo e bem comido, um ser incompleto, tal qual cumpre a todo e qualquer ser serviçal. Maria Alexandrovna ri às gargalhadas e bate palmas. Pavel Alexandrovitch faz coro, acha immensa graça ao tio.
A Nastassia Petrovna ri tambem, e a propria Zina dá um ar de riso. Mas que graça, principe, que alegria! Exclama Maria Alexandrovna. Que preciosa faculdade de observar ridiculos! E desapareceu o senhor da sociedade. Privar assim de um talento o mundo durante 5 anos inteiros. Mas podia até escrever comédias, principe. Podia muito bem restituir-nos Vizini, Griboyedov, Gogol. É verdade, confirma encantado o principe. Eu podia restituir, quer crer? Eu d'antes tinha muita graça, até escrevi para o teatro um vaudeville, com umas coplas que eram uma delicia, por sinal que nunca foi representado. Que pena! Como havia de ser divertido! Sabes o que te digo, Zina? Que vinha mesmo a proposito. Nós justamente, príncipe, andamos a combinar umas restas de amadores com fim de beneficência patriótica em favor dos feridos. Vinha mesmo ao pintar o seu vaudeville. Está claro, estou pronto a escrevê-lo. De mais a mais já nem me lembro uma palavra, mas tenho de memoria 1 ou 2 trocadilhos que... O príncipe beija as pontas dos dedos. Eu, em geral, quando estava no estrangeiro, fazia um verdadeiro furor. Lembro-me de Milord Byron. Fomos muito íntimos. Dançava a maravilha a Krakowiak no Congresso de Viena. Milord Byron, meu tio. Ora vamos, que está para aí a dizer? Está claro, Byron. E daí, talvez fosse outro. Exatamente, era um polaco. Lembro-me agora muito bem, um grande original. O tal polaco intitulava-se Conde e por fim veio-se a saber que era cozinheiro. Mas dançava lindamente a Krakowiak. Quebrou uma perna. Foi nessa ocasião até que lhe fiz estes versos. Nosso conde polaco dançava a Krakowiak. E daí já me esqueceu. Desde que partiu a perna, nunca mais pôde dançar. Sim, deve de ser isso, rico tiozinho, exclama Mozgliakov, podre de riso. Está claro, quer-me parecer que seria isto ou coisa que o valha, e daí é possível que não seja. O que lhe sei dizer é que os versos me saíram muito bons. Escapam-me certas coisas, tenho tanto que fazer. Mas não me dirá, príncipe, Pergunta com muito interesse Maria Alexandrovna. em que é que se occupa naquela sua solidão? Lembrava-me tanta vez do príncipe. E estou a arder de impaciencia por saber tudo por miudos. Que é que me ocupo? Ora, essa immensa coisa em que me ocupar, em geral, umas vezes descanso, outras vezes dou meu passeio, a imaginar calmas coisas. Deve de ter muita imaginação, rico tiozinho. Muita, meu caro. Às vezes acontece-me imaginar coisas de que eu próprio fico pasmado. Quando eu estava em Kadinievo, a propósito, tu não foste vice-governador em Kadinievo? Eu, tiozinho? O que está dizendo? Pelo amor de Deus! Exclama Pavel Alexandrovitch. E eu a confundir-te com ele. E dizia eu comigo, por que será que ele está tão mudado? Porque o outro tinha uma fisionomia imponente, espirituosa, um homem extraordinariamente inteligente. Compunha sempre versos, a propósito, de perfil era tal qual um rei de copas. Acredite, príncipe, interrompeu Maria Alexandrovna, essa vida ha de deitá-lo a perder, lhe juro eu, encerrar-se durante 5 anos num ermo. Não ver, não ouvir pessoa alguma. Sabe o que lhe digo? O príncipe é um homem perdido. Pergunte a algum dos seus amigos que lhe sejam fiéis e que todos lhe dirão isto mesmo. É um homem perdido. Veras? Arrasta o príncipe. Com certeza. Digo-lhe como se fôra uma irmã, porque sou muito sua amiga. Pois que as recordações do passado para mim são sagradas. Que interesse poderia eu ter o enganar? Nada, é preciso absolutamente mudar de vida. Aliás, não resiste?
valha-me Deus, pois eu hei de morrer assim tão depressa, exclama o principe assustadissimo. E caso é que adivinhou, as minhas humorroides dão cabo de mim e ha uns tempos para cá, principalmente, e quando me atacam as crises tenho sintomas espantosos. Eu já lhe vou contar tudo por miudos. Deixe lá, tiozinho, contará isso tudo para outra vez. Agora não será tempo de irmos dar o nosso passeio? Pois sim, vá lá. Ficará para outra vez, e daí talvez não interesse. Mas, com tudo isso, é uma doença extremamente interessante, com uma tal variedade de episódios. Vê se me lembras, meu caro, contar esta noite, com todos os pormenores, uma certa particularidade das humorroides. Ora escute, principe, atalhou ainda Maria Alexandrovna, devia ir ao estrangeiro para ver se curava. É isso, ao estrangeiro absolutamente. Lembro-me de que, aí por 1820, a gente divertia-se imensamente no estrangeiro. Estive para casar com uma viscondessa e era francesa. Eu estava apaixonado por ela e queria consagrar-lhe toda a minha vida. Que ela, aliás, casou com outro. Caso esquisito. Tinha estado em casa dela não havia ainda 2 horas e foi neste meio tempo que um barão alemão a conquistou. Veio acabar num hospital de doidos. Mas, caro principe, estávamos falando da sua saúde. Dizia eu que devia pensar nisso muito a sério. Há grandes médicos lá pelo estrangeiro. De mais a mais a mudança de ar já por si é importantissima. Terá que renunciar a Ducanor por uns tempos, quando menos. Absolutamente. Já me conformei. Tenciono tratar-me pela hidroterapia. Pela hidroterapia? Está claro, foi isso mesmo que eu disse, pela hidroterapia. Já me tratei pela hidroterapia. Estava eu nas águas, também lá estava uma senhora de Moscou. Varreu-se-me o nome, uma mulher muito poética, com 70 anos ou coisa assim. Tinha uma filha com 50 anos e com uma belida no olho. Falavam ambas sempre em verso. Aconteceu-lhe um desastre. No fogacho de gênio matou o criado. Teve seus dares e tomares com a justiça. E como eu ia dizendo, puseram-me no regime da água, que eu ainda assim não estava doente. Mas se não faziam senão dizer-me, trate de si, e eu por delicadeza pus-me a beber a água e efetivamente senti alívio. Bebi, tornei a beber. Acho que bebi um lago inteiro. É ótima a coisa a tal hidroterapia. Dou-me muito bem. Eu, se não tivesse caído da cama, tinha passado lindamente. Lá, isso é verdade, rico tio. Ora, diz-me, rico tio, aprendeste lógica? Valha ao Deus, que pergunta! Observa Maria Alexandrovna escandalizada. Está claro, meu amigo, há muito tempo aqui para nós. Estudei filosofia na Alemanha, frequentei os cursos todos, mas dali a pouco esqueceu-me tudo. Mas confesso, meteu-me um tal susto no corpo com as tais doenças que fiquei atarantado. Eu volto já, dê-me licença. Aonde vai, príncipe? Exclama a pasmada Maria Alexandrovna. Não tardo aqui, não me demoro. Vou apenas assentar um pensamento. Até já. Que tal lhe pareceu? Exclama Pavel Alexandrovitch à gargalhada. Maria Alexandrovna perde toda a paciência. Eu não o entendo, na verdade. Não posso compreender de que é que se ri. Começa ela com animação. Rir de um ancião respeitável, de um parente. Rebentar a rir a cada palavra que ele lhe solta da boca. Abusar daquela bondade evangélica. Tenho até vergonha de o ouvir, Pavel Alexandrovitch. Mas não me dirá o que é que lhe encontra de ridículo? Ainda não fui capaz de lhe notar o lado ridículo. Mas se nunca conhece ninguém, se não faz senão meter os pés pelas mãos...
Aí tem as consequencias do tal sequestro de 5 annos entregue á guarda d'aquella megera. Devemos antes ter dó d'elle, em vez de rirmos á sua custa. Veja lá, nem a mim mesmo me conheceu até. O senhor foi testemunha. Pois não é terrivel? É preciso salvá-lo. Eu, se lhe propuz ir ao estrangeiro, foi na esperança de que se resolva a largar de mão aquella regateira. Sabe o que lhe digo? É preciso casál-a, Maria Alexandrovna. E o senhor a dar-lhe, é incorrigivel, senhor Mozgliakov. Não sou, acredite, Maria Alexandrovna. Eu desta vez estou falando até muito a sério. Por que é que não havemos de casar? É uma ideia como outra qualquer. Em que é que isso o pode prejudicar? O estado a que ele chegou é um expediente que o pode salvar, creio eu. A lei ainda lhe permite casar. Desse modo vê-se livre daquela desavergonhada. Desculpe a expressão. Escolherá para aí qualquer menina ou qualquer viúva honesta, inteligente, carinhosa e pobre, sobretudo, que não deixará de o tratar como filha e que compreenderá que lhe deve ser grata. Que coisa melhor lhe poderia acontecer? Um coração terno e fiel, em vez daquela moita. Está claro que convém que seja bonita, pois o tio professa ainda o culto da beleza. Não viu os olhos que ele deitava a Zinaida Aphanassievna? E onde irá desencantar semelhante ideal? Pergunta Nastassia Petrovna, toda ela ouvidos. Não está uma pergunta. A senhora, por exemplo, sem irmos mais longe, se me dá licença, perguntar-lhe-ei por que é que não há de casar com o principe. Primeiro e segundo, porque é bonita e viúva, ainda por cima. Terceiro, porque é fidalga. Quarto, porque é honestissima. Há de amá-lo, animá-lo, pôr na rua a tal carcereira, carregar com o principe para o estrangeiro, dar-lhe papinha e guloseimas. Tudo isto até que chegue o dia em que ele diga adeus a este mundo de amarguras, porque tardará para aí 1 ano, quando muito, ou 1 mês ou 2, quem sabe. Depois fica sendo princesa, viúva, rica e, para compensar o trabalho, casa para ir com um marquês qualquer ou um general. É bonito, pois não acha? Ai, Deus meu, que amor eu lhe havia de ter por gratidão, quando por mais não fosse, se ele pedisse a minha mão, exclama Madame Ziablova. Os olhos feriram-lhe o lume até. Mas isso, sim, são sonhos. Sonhos? Tem empenho em que se realizem? Experimente, peça-me que lhe alcance essa pechincha, e corte desde já este dedo se hoje mesmo não for noiva do principe. Não há nada mais fácil que persuadir meu tio. E sempre a tudo que sim. A senhora bem o ouviu a bocado. Casamo-lo sem ele dar por isso. Enganamo-no, é verdade, mas se é para seu bem, pois não acha? Em todo o caso, a senhora do que devia tratar era de ir arranjando uma toilette à altura das circunstancias, Nastassia Petrovna. A animação de Mozgliakov transforma-se em entusiasmo. A Madame Ziablova, com seu tino todo, está-lhe a crescer até a água na boca. Eu bem sei, nem é preciso que mo lembre que estou para aqui uma trapalhona. Pareço até uma cozinheira, pois não pareço? Maria Alexandrovna está com uma cara de palmo. Afoito-me a afirmar que ouviu a proposta de Pavel Alexandrovitch com uma pontinha de terror. Quer sim, quer não, teve mão em si. Tudo isto é muito bonito, mas é um chorrilho de futilidade sem pés nem cabeça, e que não vem nada a propósito, diz com sequidão, dirigindo-se ao Mozgliakov. Então por que, minha querida Maria Alexandrovna, por que é que diz que são futilidades fora de propósito? O senhor está em minha casa e o principe é meu hóspede. Não consinto que ninguém se esqueça do respeito que se deve à minha casa. Tomo as suas palavras como mera brincadeira, Pavel Alexandrovitch. Mas aí vem o príncipe, graças a Deus. Eu cá estou, guincha o príncipe ao entrar. É espantoso, querida amiga. Que fecundidade com que acordou hoje este meu espírito. Às vezes talvez não acredites, mas acontece-me estar um dia inteiro sem me acudir um pensamento a esta cabeça. Seria tal queda ainda agora que lhe abalou os nervos? Também me quer parecer, meu amigo, acho útil até o tal acidente, tanto assim que estou resolvido a perdoar ao meu Feofilo. Queres que te diga? Palpita-me que não premeditará attentar contra os meus dias. E demais, já está bem castigado. Cortaram-lhe as barbas.
Cortaram-lhe as barbas? Que me diz? Ele que tinha umas barbas mais compridas que um principado allemão? Está claro, sim, um principado. Em geral, meu amigo, são muito acertadas as tuas conclusões, mas as barbas dele são postiças. Ora, imaginem, mandaram-me um catálogo. Acabam de chegar do estrangeiro umas ótimas barbas, quer para cocheiros, quer para gentlemen, suíças, barbas à espanhola, peras a império, etc. Tudo de primeira qualidade, por preços muito módicos. E eu, então, encomendei umas barbas para cocheiro. Mandaram umas magníficas, mas a do Feófilo era 2 vezes mais comprida. E eu, muito atrapalhado, que hei de eu fazer? Recambiar as barbas postiças ou mandar rapar as do Feófilo? Refleti maduramente e resolvi em favor das barbas postiças. Prefere a arte à natureza, rico tiozinho? Pois está claro. E que desgosto que ele teve quando se viu de cara rapada. Cada pêlo que lhe cortavam era um dia de vida que lhe tiravam. Mas não serão horas de sair, meu caro. Estou às suas ordens, tio. Príncipe, ouço esperar que só irá à casa do governador, exclamou Maria Alexandrovna muito sobressaltada. O príncipe pertence-me, faz parte da minha família por todo o dia. Escusado é dizer que não tenho nada que ensinar-lhe, pelo que diz respeito a Mordassov. Talvez queira ir fazer a sua visita a Anna Nikolaievna, e não tenho o direito de o dissuadir de dar semelhante passo. Tanto mais que estou persuadida de que a sua própria experiência lhe servirá de guia. Lembre-se de que hoje sou sua irmã, sua mãe e sua aia por todo o dia. Ah, estou toda a tremer por sua causa, príncipe. O príncipe não conhece esta gente, não conhece, digo-lhe eu. Não, que ele é preciso tempo para os conhecer. Deixe o caso por minha conta, Maria Alexandrovna, disse Mozgliakov. Tudo se passará conforme lhe prometi. Entregar-me nas suas mãos, eu? O senhor não estovado? Cá o espero para jantar, príncipe. Costumamos jantar cedo. Que pena que eu tenho de que nesta ocasião meu marido esteja no campo. Havia de gostar tanto de o ver, estima-o tanto, dedica-lhe tão sincera amizade. Seu marido? Com que, então? Tem marido? Valha-me Deus, que péssima memória é a sua, príncipe, pois esqueceu o passado a esse ponto. E meu marido, o Aphanassi Matveich, querem ver que também se não lembra dele? Está no campo, mas o príncipe em tempos viu-o, até muita vez. Veja lá se se lembra, o Aphanassi Matveich. Aphanassi Matveich no campo? Ora, vejam lá, mas é delicioso. Tem então marido. Que ratice. Existe um vaudeville versando sobre o mesmo assunto. O marido à porta e a mulher na... Conceda-me licença, já me não lembro lá muito bem. A mulher safa-se para Tula ou para Yaroslav? O marido à porta e a mulher em pé, rico tio, sopra-lhe Mozgliakov. Está claro, sim, é isso. Obrigado, caro amigo. Exatamente. Em pé. É um encanto. Um encanto. É assim, é. A mulher em Cockstroma, quero dizer, em conclusão, safou-se. Um encanto. Mas eu não sei o que é que eu ia dizendo. Assim, vamos-nos embora, hein? Até a vista, minha rica senhora. Adeus, minha linda menina. O príncipe beija as pontas dos dedos a Zinaida. O jantar, príncipe. Demore-se o menos que puder, brada Maria Alexandrovna, deitando a correr atrás dele. Fim do capítulo 4.
Capítulo 5. De Um Clube da Má Língua, de Fyodor Mikhailovich Dostoiévski. Traduzido por Manuel de Macedo. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Vicente. Capítulo 5. De Um Clube da Má Língua, de Dostoiévski. Nastassia Petrovna, não seria mal ir deitar a sua rabisaca pela cozinha, disse ela após de haver acompanhado o príncipe. Palpita-me que aquele traste do Nikitka é capaz de se tomar da pinga e deitar-nos a perder o jantar. Obedeceu Nastassia Petrovna. À saída, olhou para Maria Alexandrovna e percebeu que estava animadíssima a digna senhora. Em vez de ir vigiar o tratante do Nikitka, Nastassia Petrovna dirige-se a uma saleta contígua, dali, enfiando pelo corredor, vai ao quarto e esgueira-se para um cubículo de despejos, atulhado de baús, de vestidos velhos e de roupas sujas de toda a família. Nos bicos dos pés acerca-se de uma porta fechada, sustendo a respiração e espreita pelo buraco da fechadura. Aquela porta é uma das 3 que abrem para a sala. Está condenada. Maria Alexandrovna sabe que a Nastassia Petrovna é velhaca, pouco delicada, de poucos escrúpulos e muito capaz de escutar as portas. Neste momento, contudo, Madame Moskalieva está tão preocupada que se descuida de toda e qualquer cautela. Senta-se numa poltrona e despede significativo olhadela a Zina. E a Zina a sentir o peso daquele olhar. Dá-lhe um pulo o coração. Zina! A Zina volta com muito vagar para a mãe o descorado semblante e aqueles olhos sonhadores. Zina, tenho que te falar um negócio importante. Está de pé a Zina, cruza os braços e espera. Desliza-lhe pelo semblante expressão fugaz de despeito e de ironia. Quero perguntar-te qual é a tua opinião a respeito deste tal Mozgliakov. Está farta de saber a conta em que o tenho, responde a Zina com modo constrangido. Pois sim, filha, mas está me parecendo que se vai tornando um tanto ou quanto impertinente, atrevido, e, em conclusão, aquela sua insistência. Diz ele que me ama. Se assim for, acho perdoável a sua insistência. Admiro-me de uma circunstância. Tu, dantes, não o desculpavas assim tanto. Antes, pelo contrário, eras até muito ríspida para com ele, sempre que eu a ele me referia. E a mim, o que me causa admiração é outra circunstância. A mamã, dantes, estava sempre a defendê-lo, e é agora a própria a condená-lo. Confesso que me sorria este casamento. Custava-me ver-te assim, sempre tão triste. Avaliava bem a tua tristeza, pois sou capaz de compreender, seja qual for o juízo que faças a meu respeito. Chegou até a tirar-me o sono. Em suma, estou convencida de que só uma mudança radical na tua vida te poderia salvar. E essa mudança há de ser o casamento. Não somos ricos, não podemos ir dar a nossa volta pelo estrangeiro. Os asnos que povoam esta cidade espantam-se de te ver ainda solteira aos 23 anos e inventam fábulas a teu respeito. Mas poderei eu dar-te por marido para aí um conselheiro desta estúpida cidade ou Ivan Ivanovitch, nosso procurador? Haverá por aqui marido à altura dos teus merecimentos? É certo que o Mozgliakov é apenas um peralvilho, e com tudo isso, de todos eles, é ainda o mais aceitável. É de boa família, dono de 50.000 almas, sempre valerá mais que um procurador que vive de propinas e à custa Deus sabe de que tranquibernias. E eis o motivo por que me lembrei dele. Tanto menos verdadeira simpatia me merecia, e tanto mais me convenço hoje de que era o Supremo Senhor quem me enviava semelhante desconfiança como advertência. Pensa bem, se porventura se oferecesse agora um partido mais vantajoso, não serias tu a própria louvar-me de não ter até hoje dado a tua palavra a ninguém? Pois ouso crer, Zina, que tu hoje nada lhe terás dito de positivo, pois não é verdade? Para que serviram tantos rodeios, mamã? Quando podia muito bem ter me dito tudo isso em 2 palavras, replica Zina com modo resoluto. Rodeios, Zina. Serão coisas que se digam à tua mãe? Ah, vejo que de modo nenhum te mereço confiança.
considera-me como inimiga muito mais do que como mãe. Acabemos com isto, minha mãe. Parece-lhe bonito ficarmos para aqui a fazer questão de palavras? Não estaremos fartas de nos conhecermos uma à outra? Reparem que me estás ofendendo, minha filha, pois não vês que estou resolvida a tudo, contanto que tu sejas feliz? A zina põe-se a olhar para a mãe com aquela singularíssima expressão de despeito e ironia. Não estará morrendo porque eu case com um príncipe para complemento da minha aventura? Pergunta a jovem com estranho sorriso. Nem sequer te disse uma palavra a semelhante respeito, mas visto que isso veio à teia, dir-te-ei que, se fosse possível, representaria para ti a felicidade, efetivamente. Pois eu acho isso pueril, exclama a zina toda assomada. Pueril, pueril e mais que pueril, e acho ainda que a mamã é dotada de excessiva imaginação. É uma mulher poética, e tanto mais que é assim que a classificam em Mordassov. Está sempre a fazer planos, nem lhe metem medo e impossibilidades. Assim que vi o príncipe, tive um pressentimento de como não deixaria de lhe acudir semelhante ideia. Quando Mozgliakov metia o caso a ridículo e pretendia que era urgente casá-lo, li no semblante a mamã o pensamento, e daí foi para que me falar nessa jarreta que a mamã principiou por se referir ao Mozgliakov. Mas esses seus sonhos aborrecem-me de morte, não sei se sabe, e peço-lhe que fiquemos por aqui. Nem mais uma palavra, entendeu, mamã? Nem mais uma palavra. Peço-lhe que tome a sério isto que acaba de ouvir da minha boca. És uma criança, Zina, uma criança doente e com mau gênio, responde Maria Alexandrovna em voz melíflua, e estás me faltando ao respeito. Ofendes-me. Não há mãe que aturasse o que eu te tenho aturado, mas padeces e eu, acima de tudo, sou cristã. Vou aturando e perdoo-te. Responde-me uma pergunta, só e mais nada, Zina. Vamos que eu, efetivamente, tivesse sonhado semelhante aliança. Onde é que está a puerilidade? Quanto a mim, nunca Mozgliakov falou com tanto acerto como ainda agora, quando tentava demonstrar que o casamento é uma necessidade para o príncipe. O disparate era o ter se lembrado daquela fufia da Anastácia. Mamã, declara-me com franqueza se me está dizendo isso por mera curiosidade ou com um fim qualquer. Peço-te que me respondas onde vês tu nisto puerilidade. Que aborrecimento! Triste sorte é a minha, exclama Zina a bater o pé. Vou dizer-lhe, se é que ainda não o percebeu. Aproveitar o ensejo desse velho, se achar caído em demência para o enganar, para o desposar, assim, enfermo e caduco, para lhe extorquir o dinheiro e andar todo o santo dia a desejar-lhe a morte, representa, a meu ver, não só uma puerilidade, mas uma vilania. E não serei eu quem lhe dê os parabéns por semelhante ideia, mamã. Silêncio. Zina, já te esqueceste daquilo que se passou há 2 anos? Pergunta de chofre Maria Alexandrovna. Estremece a Zina. Mamã, profere com acentuada seriedade. Lembre-se de que me prometeu não me tornar a falar em semelhante coisa. Pois bem, minha filha, que eu até hoje ainda não tornei a dizer-te uma palavra. Peço-te que por uma vez tão somente me desligues da minha promessa. Zina, soou a hora de uma franca explicação. Foram mortais estes 2 anos de silêncio. Isto assim não pode continuar. Estou prompta a suplicar-te de joelhos que me permitas falar. Entende, Zina, é a tua própria mãe que cai de joelhos a teus pés. E demais dou-te a minha palavra solene, a palavra de uma mãe desgraçada que adora a própria filha. Seja qual for o pretexto, em circunstância alguma deste mundo, com risco até da própria vida, de nunca mais abrir a boca a tal respeito. Fale, diz Zina, muito enfiada. Maria Alexandrovna calculou optimamente o lance. Obrigada, Zina. Há 2 anos, pois, que frequentava esta casa por causa do teu irmãozinho do Mitra, que Deus tem, o Utchitel. Mas para que foi que a mamãe assumiu esses modos tão solenes? Para que estará a dispersar toda essa eloquência, esses pormenores tão escusados e penosos que ambas estamos fartas de conhecer? Interrompeu a Zina com enfado. Porque a mim, que sou tua mãe, Zina, me assiste o dever de me justificar a teus olhos.
e demais quero apresentar-te este negocio, todo elle sob uma luz nova para ti e que é a unica verdadeira. Emfim, sem estas promessas não poderias comprehender a conclusão que d'ellas pretendo deduzir. Não creias, minha filha, que intento fazer pouco dos teus sentimentos. Não, Zina, has de encontrar em mim uma verdadeira mãe, e quem sabe se não serás tu a propria a cair-me aos pés, lavada em lagrimas, a supplicar-me que conclua esta reconciliação a qual o teu orgulho se nega ha tanto tempo. Tenho pois que recapitular as coisas desde o principio, ou calar-me. Fale, repetiu a Zina a maldizer de todo o coração a grandiloquencia maternal. Continuo, Zina. Esse tal utchitel da escola communal, um fedelho por assim dizer, produziu em ti inconcebivel impressão. Contei sempre com que o teu sizo, a elevação dos teus sentimentos e tambem a indignidade do individuo, visto que é preciso dizer tudo, evitariam qualquer aproximação entre tu e elle. De repente vens ter commigo e declarar-me com firmeza que tens tenção de casar com elle. Foi uma punhalada que me deste no coração, Zina? Soltei um grito e caí sem sentidos, mas não deixarás de te lembrar do incidente. É certo que julguei necessário empregar naquella occorrencia toda a minha autoridade e por signal que a coimaste de tirania. Reflecte, pois um garotete, filho de um diatchok. Sacristão. Com o salario de 12 rublos mensaes, um escrevinhador de maus versos que lhe imprime por dó na bibliotheca de leitura, que não sabe falar em outra coisa a não ser nesse maldito Shakespeare, aquelle fedelho, teu marido da Zinaida Moskalieva. São coisas que só acontecem nas novellas pastoris de Florian. Perdão, Zina, mas quando me lembro de tal, saio fora de mim. Neguei-me a consentir. Não houve influencia que conseguisse convencer-te. Teu pai, naturalmente, manteve-se na neutralidade, incapaz de comprehender-me quando tentei expor-lhe o caso e sem saber fazer outra coisa além de pestanejar. Mantens relações com esse garoto, proporciona lhes até ensejo de te ver, e o que é ainda muito pior que tudo isso, tens o arrojo de lhe escrever. E as más línguas desde logo a trabalhar. Fazem allusões offensivas na minha presença. Estão a pular de contentes, a embocar as 1000 trombetas da calumnia. As minhas antecipações a semelhante respeito vão se realizando uma por uma. Dá-se entre ti e elle um desaguizado, e elle manifesta-se indigno de ti. Ameaça-te de mostrar as tuas cartas, e tu, n'um assomo de justa indignação, dás-lhe uma bofetada. Sim, Zina, conheço tambem essa circunstancia, estou inteirada de tudo sim. Esse traste, nesse mesmo dia, mostra uma das tuas cartas àquelle miseravel do Zantini, e d'ali a 1 hora a carta está em poder de Natalia Dmitrievna, minha inimiga figadal. À noite, aquelle doido, arrependido já de semelhante acção inqualificavel, por toleima tenta envenenar-se. Numa palavra, um escandalo medonho. Aquella pécora da Nastassia acode toda assustada a participar-me que há 1 hora que a Natalia Dmitrievna se acha de posse da tua carta. Não se passarão 2 horas sem que a cidade em peso apregoe para ahi a sua vergonha, e eu esticar os nivos para não cair para ali inanimada. Que lance, Zina! Aquella descarada, aquella desavergonhada. A Nastassia exige 200 rublos para inutilizar a carta. Eu própria deito a correr com os sapatos de trazer por casa, até através da neve para ir à casa do judeu Bernstein, empenhar o meu abrochador, recordação da minha virtuosa mãe. Dali a 2 horas tinha a carta em meu poder. Roubou-a a Nastassia, arrombou uma boceta e está salva a tua honra. Nem vestígio sequer. Mas que dia de angustias! Logo ao outro dia encontrei entre os meus cabelos immensos fios brancos. Os primeiros, Zina. Tu foste a propria a avaliar até que ponto era indigno de ti aquelle garoto, pois concordas agora, não sem amargura, talvez, que teria sido uma loucura entregar-lhe o teu destino. Depois, comtudo, pegas a atormentar-te, a soffrer, não podes varrê-lo da lembrança, não a elle,
Foi sempre coisa tão rasteira que a tua vista nem sequer podia deter-se nele. Mas ao teu primeiro sonho de amor. Hoje esse desgraçado está a expirar, nem sequer já se levanta. Dizem que morre tísico. E tu, anjo de bondade, não queres casar enquanto ele for vivo, para lhe poupar sofrimento, visto que é ciumento. E não obstante nunca te teve amor. Tenho a certeza, amor sincero, elevado, o que o não impede de espionar os passos do Mozgliakov, de te rondar a casa, de tirar indagações. Tens dó dele, minha filha, adivinhou-te o meu coração, e Deus sabe as lágrimas amargas que me têm encharcado o travesseiro. Veja se acaba com tudo isso, mamã, atalhou Zina com enfado. o seu travesseiro não vem cá fazer coisa nenhuma. Não poderá falar com singeleza? Não me acreditas, Zina? Não me trates tão mal, minha filha. Já lá vão 2 anos e não faço outra coisa senão chorar. Mas tenho-te encoberto as minhas lágrimas, Zina, durante esses 2 anos mortais. Há muito tempo que conheço os teus sentimentos. Medi todo o alcance da tua mágoa. Poderá alguém lançar-me em rosto, minha querida, o haver considerado semelhante ligação como uma fantasia romanesca, nascida sob a influência do tal maldito Shakespeare? Qual seria a mãe que condenasse os alvitres de que tenho lançado mão e achasse rigoroso em demasia o modo por que avalio este caso? E contudo, a mim própria represento o teu longo padecer, compreendo e aprecio a tua sensibilidade. Acredita, compreendo-te melhor, talvez, do que tu te compreendeste a ti própria. Estou certa de que eu não amas a esse garoto ridículo. A quem tu amas é ao teu sonho, à tua aventura malograda, ao esvair das tuas ilusões. Eu também amei, não cuides que não, e com mais excesso de paixão do que tu. Também eu padeci, tinha também as minhas ilusões. Não falo, pois, sem experiência, e se afirmo que uma aliança com um príncipe representaria para mim a salvação, mereço talvez que me deem ouvidos. A Zina ouviu com espanto aquela estirada declaração, farta de saber que a mamã nunca assume aquele tom patético sem desígnio oculto. E contudo a conclusão deixa confundida a jovem. É, pois, a sério, que fala em casar-me com o príncipe? Exclama pasmada a considerar a mãe que assumiu atitude majestática. Não é então uma hipótese como se disséssemos? É tensão firme e assente, pelo que vejo? Mas como é que poderia salvar-me semelhante casamento? E que relação terá tudo isso com o que acaba de expor-me, com essa história toda? Declaro que a não percebo, mamã. E a mim, meu anjo, espanta-me que o não percebas, exclama Maria Alexandrovna com súbita animação. Primeiramente, o fato só por si de teres de transferir-te para outra sociedade, para um mundo diferente, de teres de dizer adeus de uma vez para sempre a essa nojenta cidade das luzes, semeada para ti de tão temíveis recordações, a qual te não prende a mínima afeição, onde te assacaram calúnias, onde essa súcia de pegas te detestam por causa da tua formosura, esse fato só por si, repito, é já capital. E depois podes ainda, esta primavera, ir para o estrangeiro, para a Itália, para a Suíça, para a Espanha. Zina, para a Espanha, onde irás ver a Alhambra, o Guadalquivir. Não estarás farta deste mundo riacho de Mordassov, com aquele seu nome inconveniente? Mas se me dá licença, mamã, está falando como se eu já estivesse casada, ou pelo menos como se o príncipe me tivesse já pedido em casamento. Ah, quanto a isso, não te dê cuidado, meu anjo. Sei o que estou dizendo. Deixa-me continuar. Eu disse primeiramente. E aí vai o segundo ponto. Compreendo, minha filha, quando te contraria o dares a mão de esposa a este Mozgliakov. Sei muito bem, nem preciso de que m'o digam, que nunca serei sua mulher, interrompeu Zina com arrebatamento. Se tu soubesses, meu amor, como eu avalio essa repugnância, é terrível ter que jurar perante o altar de Deus amor e fidelidade àquele a quem se não pode ter amor. É terrível pertencer a um homem
a quem se não pode respeitar. E todavia exigir-te-ia amor. Foi para te possuir que ele casou contigo. Isso adivinha-se nos olhos que ele te deita quando não olhas para ele. Mas como simular perpetuamente amor? Ah, minha filha, aqui estou eu que ando a padecer há 25 anos com esta comédia necessária. Teu pai deitou-me a perder. Posso afirmar até que envenenou de toda a minha mocidade. E quantas vezes não terás visto correr as minhas lágrimas? O papai está no campo. Não esteja a atacá-lo. Por quem é? Sim, tu sais sempre em sua defesa, bem eu sei. Ah, Zina, confrangia-se-me o coração quando a prudência me obrigava a desejar o teu casamento com Mozgliakov. Com respeito ao príncipe, com esse não tinhas tu necessidade de representar nenhuma comédia. Escusado é dizer que lhe não poderás dedicar o que se chama amor. E demais, ele próprio é incapaz de exigir semelhante amor. Que disparate, meu Deus! E eu afirmo-lhe que se engana de meio a meio. Não tenciono a sacrificar-lhe. Ignoro, aliás, o fim com que o faria. Fique sabendo que não quero casar. Não casarei, seja com quem for. Ficarei solteira. Tem-se farto de me atormentar há 2 anos para cá, por causa de eu ter rejeitado quantos noivos me têm aparecido. Mas não tem remédio senão conformar-se. Não quero, já disse. Sinóstica, não te alteres, pelo amor de Deus, sem me ouvires, meu amorzinho. Que cabeça tão esturrada! Consente em que eu te exponho o caso em conformidade com o meu modo de ver e verás que hás de vir a concordar comigo. O príncipe poderá ainda viver 1 ano, 2, talvez, mas não vai além, com certeza. Ora, mais vale ser viúva e nova do que velha solteirona. Isto sem falarmos em que depois de lhe fechar o olho, ficas sendo princesa, rica e livre. Minha querida, desprezas talvez estes meus cálculos baseados na morte de um homem, mas sou mãe, e quem haverá aí que condene a minha previdência? Em conclusão, se tu, anjo de bondade, ainda tens pena desse tal garoto, se tu, conforme eu suspeito, não queres casar enquanto ele for vivo, considera que se casares com o príncipe, vais ressuscitar aquele a quem amas. Se é que a ele lhe restam ainda uns vislumbres de bom senso, compreenderá manifestamente que o ter ciúmes a respeito do príncipe seria coisa fora de propósito, ridículo. Compreenderá que não casas com este velho a não ser por interesse, por necessidade. Numa palavra, compreenderá, quero dizer, depois de falecido o príncipe, já se vê que poderás casar 2ª vez, se for da tua vontade. Casar com o príncipe, espoliá-lo e estar à espera de que ele morra para depois ir casar com o meu amante, não é assim? É muito hábil, quer seduzir-me propondo-me. Percebo-a à légua, minha mãe, percebo-a otimamente. Só lembrar-me eu de que não pode deixar de fazer alarde de nobres sentimentos, até num negócio tão pouco limpo. Seria muito mais estimável dizer-me singelamente: é uma ignomínia, Zina, mas é lucrativa, e portanto aceita. Sequer ao menos era mais franco. Mas que teimosia será essa tua em encarar o negócio no ponto de vista da trapaça, da arteirice e da cobiça? Consideras os meus cálculos como uma soez hipocrisia, mas em nome de quanto veneras como mais sagrado, onde estará a baixeza, onde a hipocrisia? Vê-te bem naquele espelho. És formosa o suficiente para conquistares com esses teus olhos, sem mais nada, um reino. E tu, tão formosa, sacrificas a um velho os teus melhores anos. Tu, estrela magnífica, vais embelezar-lhe o ocaso da vida, tal qual a era viçosa, florir na sua velhice. Está feita a companhia de uma feiticeira que o sequestra lá num canto do mundo. E dessa feiticeira és tu, Zina, quem vais ser sucessora. O dinheiro e o título dele podem lá equiparar-se ao teu valor? Onde vês, pois, nisto a baixeza, a hipocrisia? Nem sabes o que estou dizendo, Zina. O dinheiro e o título dele valem mais do que eu, visto que para os alcançar teria que resignar-me a casar com um enfermo. Temos as coisas dos seus nomes.
É uma ignóbil hipocrisia, mamã? Pelo contrário, minha querida, pelo contrário. O caso pode até ser encarado de um ponto de vista superior, cristão. Declaraste-me um dia, em um assomo de entusiasmo, que querias ser irmã da caridade. O teu coração exaltara-se de amor ao pensares nos humanos sofrimentos. Outro qualquer amor parecia-te tíbio e mesquinho. Pois bem, se ainda queres acreditar no amor, acredita na dedicação, com sinceridade, tal qual uma criança, com candura. Dedica-te e abençoar-te-á Deus. Tem padecido este velho, é desditoso, perseguem-no. Conheço-o há muitos anos e sempre lhe dediquei incompreensível simpatia, carinho, por assim dizer. Pressenti o futuro. Sê sua amiga, minha filha, seu brinquedo até, se é forçoso dizê-lo, mas aquenta-lhe o coração, e falo por amor de Deus. Admitamos que é ridículo? Ele nem sequer disso tem consciência. Não chega a ser metade de um homem. Tem dó dele, tu que és cristã. Contrafaze-te, com força de vontade, consegue-se domar a alma para semelhantes façanhas. Quanto não custa o pensar as chagas nos hospitais, com que repugnância se não respira o ar viciado dos lazaretos, mas não há anjos que desempenham sem asco essas repugnantíssimas tarefas e que ainda dão graças a Deus pela triste sorte que lhes coube? E aí está o remédio de que tanto necessitava o teu magoado coração, uma tarefa heróica. Onde vês tu nisto egoísmo? Baixeza? Não me acreditas? Supões que estou representando uma comédia? Não podes compreender que uma mulher mundana, neste meio de viver leviano, possa ter uns sentimentos de tanta elevação? Pois bem, não me acredites, minha filha. Desconfia do coração de tua mãe, mas sequer ao menos concorda em que as minhas palavras são sensatas e salutares. Esquece que sou eu quem te estou falando. Fecha os olhos, volta-me as costas e põe na tua ideia que é uma voz misteriosa que estás ouvindo. O que acima de tudo te prende é a questão de dinheiro, essa aparência de compra e venda. Pois bem, rejeita o dinheiro, visto que lhe tens tamanha aversão, aceita apenas o necessário e o resto dá-o aos pobres. Por exemplo, estende o teu braço àquele desgraçado que está às portas da morte. Ele nunca aceitaria, disse a zina baixinho, como se estivera falando consigo. Dado o caso de que ele rejeite, lá está a mãe para o aceitar em nome dele, responde Maria Alexandrovna, sentindo que conseguiu acertar-lhe com a corda sensível. Aceitará sem que ele próprio o saiba. Já vendeste os teus brincos, presente da tua tia, para lhe acudir, há 6 meses, que eu bem o sei. E também sei que a mãe, a pobre da velha, anda a lavar roupa para sustentar o filho. Dentro em pouco deixará de precisar, seja do que for. Compreendo-te, apanha de relance Maria Alexandrovna. Acode-lhe uma inspiração, uma verdadeira inspiração. Dizem que morre tísico, mas quem é que o afirma? Indaguei a seu respeito há dias do Kalist Stanislavitch, pois eu sou a primeira a interessar-me pelo pobre rapaz, também tenho coração, Zina. E o Kalist Stanislavitch respondeu-me que a doença é grave, não há dúvida, mas que até hoje existe apenas uma forte afecção dos brônquios. Tu mesmo lhe podes perguntar. E acrescentou que a mudança de clima e impressões fortes podiam curar o doente. Contou-me ele que em Espanha, e já não é a primeira vez que o ouço, li-o até, há uma ilha extraordinária, Málaga, creio eu, enfim, um nome que lembra o de um qualquer vinho, onde não só os que padecem do peito, mas até os próprios tísicos saram de todo, graças ao clima. Vão ali tratar-se fidalgos e comerciantes ricos. Que ele, efetivamente, a Alhambra, esse palácio encantado, as murtas e os limoeiros, os espanhóis a cavalo nas mulas, não será o suficiente a produzir impressão numa natureza de poeta? Supões que rejeitaria o teu dinheiro? Enganas-te se tens dó dele. A mentira é perdoável quando dela depende a vida. Alimenta-lhe a esperança, promete-lhe o teu amor, disse-lhe que casarás com ele quando enviuvares. Tudo se pode dizer com nobreza. Tua mãe não era capaz de te dar maus conselhos, Zina. Hás de fazer tudo isso para o salvar, e o bastante para te justificares. Recuperará alento assim que souber que está esperando por ti.
Tratar-se-á, seguirá rigorosamente as recomendações do médico, há de querer ressuscitar para a ventura. Se ele se curar, ainda quando não viesses a ser sua mulher, sequer ao menos tê-lo-ás salvo. E se a desventura o tiver mudado, se o houver tornado digno de ti, casarás com ele. Efetuada a cura, poderás alcançar uma situação na sociedade, facultar-lhe uma carreira. O teu casamento nestas condições tornar-se-á possível. Hoje, que é que os espera ambos se porfiassem em perpetrar o ato de loucura de casarem? O desprezo de toda a gente e a miséria. Pensas acaso que a leitura entre ambos do seu Shakespeare lhes havia de compensar tudo isso? Ficariam a vegetar aqui em Mordassov até que ele morresse, o que não tardaria, aliás. Mas se está na tua mão o incutir-lhe gosto pelo trabalho e pela virtude, perdoa-lhe e adorar-te-á. O remorso daquele seu ato vergonhoso apavora-o. O teu perdão tudo irá apagar e reconciliá-lo-á consigo mesmo. Passa ao serviço ativo, sobe postos, e se morrer, sequer ao menos morrerá feliz nos teus braços, visto que poderás achar-te a seu lado, seguro do teu amor, do teu perdão, à sombra das murtas e dos limoeiros, debaixo da cúpula azul de um céu exótico. Ah, Zina, tudo isto se acha nas tuas mãos. Basta que consintas em casar com o príncipe. Cala-se Maria Alexandrovna. Segue-se prolongado silêncio. A Zina acha-se no auge da aflição. Não nos abalançaremos a descrever os seus sentimentos. Não os conhecemos. Mas a julgar pelas aparências, Maria Alexandrovna encontrou o verdadeiro caminho para o coração da filha. Não há dúvida de que a excelente mãe andou um tanto às apalpadelas, até que por fim conseguiu pôr o dedo na ferida. Principiou por magoar sem precaução os pontos mais sensíveis das feridas ainda abertas, a despeito de um desenvolvimento por aí além de sentimentos. Agora, contudo, logrou introduzir na mente da Zina um pensamento que assim lhe convinha. Produzindo-se o efeito, alcançou-se o fim desejado. A Zina escuta com sofreguidão, com as faces afogueadas, o seio a arfar. Ora, escute, mamã, diz por fim, resoluta, conquanto a súbita palidez manifeste claramente quanto lhe custa semelhante resolução. Escute, mamã. Neste ensejo, contudo, ressoa no vestíbulo um ruído, uma voz aguda a chamar por Maria Alexandrovna. Maria Alexandrovna levanta-se com vivacidade. Ah, meu Deus! Demônios levem aquela pega! É a coronela! E eu que quase que a despedi há 15 dias! Acrescenta desesperada. Mas é impossível recebê-la agora, de todo impossível. E com tudo isso, quem me diz que me não virá trazer notícias? Aliás, nunca se atreveria. É caso sério, Zina. É-me indispensável sabê-lo. Nada se pode desprezar. Como lhe fico grata por esta sua visita. Quanto estimo! Exclama correndo ao encontro da coronela. A que feliz acaso serei eu devedora de se ter lembrado de mim, minha preciosa Sofia Petrovna. Encantadora surpresa. A Zina deitou a fugir. Fim do capítulo 5.